dois, três, teste, gravando, som. Um, dois, três, gravando. Um, dois, três, teste, gravando. Boa noite, igreja. Que bom estarmos novamente aqui neste dia, domingo, para cultuar a Deus. É bom ter a igreja presente, também os irmãos que estão em casa. Vamos continuar estudando o livro de Gênesis. Temos conversado sobre as origens e vamos caminhar um pouquinho mais hoje à noite. Convido você para abaixar sua cabeça comigo, para nós orarmos juntos. Bondoso Deus, em nome do Senhor Jesus, damos graças por esse tempo juntos, pela oportunidade de abrir a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos nesta noite a Palavra do Senhor e trazer lições preciosas para a nossa vida. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia então comigo para Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 18. O objetivo de Moisés, quando ele escreveu essa seção no livro de Gênesis, a gente vai ver do capítulo 9, verso 18, até o capítulo 11, versículo 26, é apresentar para os israelitas que haviam saído da escravidão do Egito depois de 400 anos, a verdadeira identidade deles. Por isso, o meu tema hoje é para nós memorizarmos o que vamos estudar hoje à noite, uma genealogia sem fim para apresentar Abraão para mim. Nós não gostamos de genealogia, não é verdade? Quando nós chegamos nessa porção da Escritura que fala que o fulano gerou Beltrano, que ciclano, e nós não gostamos muito disso. Mas para o judeu isso é extremamente importante, saber a sua origem, saber de onde ele veio. Eu gosto do profeta Sofonias. Ele inicia o seu livro dizendo: Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias, trineto de Ezequias. Olha, quantos de nós hoje à noite conseguiria lembrar o nome do nosso bisavô? Na verdade, nós não somos muito adeptos, não é verdade, dessa questão de... A gente não se importa na nossa cultura, não valoriza esta questão genealógica. A gente male sabe o nome do vovô. Perguntou um pouquinho para trás, por exemplo, os meus filhos. Se eu perguntasse hoje à noite para minha filha Ruth, para o meu filho Samuel, qual é o nome do avô paterno, porque eu perdi o meu pai muito cedo, então eles não conviveram com o vovô paterno, eles com toda certeza sabem o nome do vovô materno porque eles conviveram com ele, mas nós temos essa dificuldade, né? Talvez eles poderiam dizer assim: eu sou filho do Sebastião, filho do José, eu sou filho do Sebastião, neto do José, bisneto do Alcides, e daí para frente não vai mais, não é verdade? Mas Moisés, ele é muito categórico nisso, é muito específico, é interessante. Mas além de mostrar para os israelitas que saíram do Egito, de onde eles vieram, né? Ou seja, qual é a origem deles, quem eles são e para onde eles vão, Moisés também nessa sessão que vamos estudar, ele mostra a importância das nações que estão espalhadas pelo mundo afora. Então aqui nesses capítulos que vamos estudar, ele vai mostrar isso. As nações, elas ocupam os territoriais, os territórios que elas vivem, que elas ocupam, tudo isso foi determinado por Deus. Porque Deus ama as nações, Ele ama pessoas em volta de todo esse mundo, Ele quer salvar
essas pessoas. Então vamos comigo, capítulo 9, verso 18 diz, olha, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã, o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Moisés queria dar essa ênfase para os israelitas, e nós também precisamos entender isso, é muito importante. Agora, diz no versículo 20 que Noé era um agricultor, e ele plantou uma vinha, e depois ele colheu uvas, acabou fazendo o processo do vinho, né, da fermentação da uva, e a Bíblia aqui diz que Noé tomou mais do que ele devia, e tomou um porre mesmo. E você sabe que uma pessoa, quando ela está embriagada, sob o domínio do álcool, ela faz coisas que depois ela se arrepende. E o texto bíblico aqui nos informa que Noé, ele se embriagou e ficou nu dentro da sua tenda. O texto é muito simples, não dá mais informações. Mas o texto diz no versículo 22 que Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mais uma vez, não temos muitas informações, a gente pode pensar em algumas questões. Alguns até argumentam que Cã, ele teve intenções homossexuais com seu avô, porque Levítico 18 fala sobre um eufemismo para relações sexuais e diz assim, sobre descobrir a nudez. Então Deus proíbe alguns tipos de relação sexual. Mas eu creio que esse não é o caso aqui, porque não foi Cã quem descobriu a nudez do pai. Foi o próprio pai que, embriagado, fora de si, se despiu dentro da sua tenda. O que eu penso é que Cã viu o seu pai nu e desrespeitou a autoridade do seu pai, diminuiu a dignidade dele como patriarca. Ele fez algo ruim. Talvez até quando a gente vê algum personagem ou alguma pessoa perto de nós, quando falha, nós temos que tomar muito cuidado para lá no coração a gente não dizer, bem feito, posava de santão. Então, eu penso que é isso que aconteceu com Cã. Ele desrespeitou seu pai, ele não foi reverente e ainda foi contar para os seus irmãos lá fora. A atitude de Sem e Jafé é totalmente diferente de Cã. A Bíblia diz, no versículo seguinte, que Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e andando de fasto, de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram seu pai. Isso mostra o respeito de Sem e Jafé para com o pai, mesmo embriagado, mesmo tendo falhado em relação ao vinho. Eles não aproveitaram aquela oportunidade de fraqueza para tripudiar sobre o seu pai. Mas eles foram respeitosos, foram de fasto com uma capa e cobriram seu pai. E ele dormiu, passou aquela ressaca e depois foi informado do que havia acontecido e foram informados sobre a atitude de desrespeito de Cã. Então ele pronuncia uma maldição sobre Canaã. Ele diz assim, maldito seja Canaã. É muito interessante isso, porque ele não amaldiçoou Cã, ou Cão, dependendo da sua tradução, mas Canaã, o neto. Possivelmente ele pode ter participado também daquele episódio. Nós não sabemos, mas o que eu imagino, meus queridos irmãos, é que, e aí vamos aprender uma lição muito importante. Noé, com toda certeza, isso acontece conosco como pais. Ele percebeu algumas atitudes e comportamento no seu filho, no seu neto. Então ele, como um patriarca, que tem, nesta época da história, a autoridade para abençoar e amaldiçoar os seus filhos, ele amaldiçoou o seu filho Cão. Como se ele estivesse dizendo, olha, Cão vai ser servo de Jafé e de Sem. Mas mais do que isso, ele percebe que na atitude de Cão, lá no futuro, na sua geração futura, nas nações que virão de Cão,
de Canaã, a coisa não vai ficar boa não. E é verdade. Quando nós lemos mais sobre as Escrituras, nós percebemos que os cananeus, que são os descendentes de Cão, que viviam lá na terra prometida, eles eram totalmente imorais, idólatras. Eles chegavam nos seus cultos de fertilidade a queimar os seus filhos em sacrifício aos seus deuses. E, finalmente, Moisés mostra que o efeito do pecado continua, é a morte. E no versículo 28 diz: depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. O salário do pecado é a morte. Aquilo que Deus havia dito para Adão, não desobedecer, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse, ele iria morrer. E isso está acontecendo em todos os descendentes de Adão. Então, no capítulo 10, nós temos a genealogia dos 3 filhos de Noé que povoaram toda a terra. Na verdade, esse capítulo 10, ele deveria estar inserido logo após o capítulo 11, versículo 9, porque aqui já fala dos filhos e das nações que povoaram os seus territórios e formaram suas nações. Mas Moisés tem um interesse em colocar aqui, antes de começar a falar no capítulo 11 sobre a Torre de Babel. Então ele vai começar com Jafé, Cão, e o que é mais importante para ele? Sem. Por quê? Como eu falei no início, é uma genealogia sem fim, com o objetivo de apresentar Abraão para mim. Esse é o foco de Moisés, esse é o propósito dele. Ele quer mostrar para os israelitas a origem da família deles. E ele vai culminar nessa genealogia falando de Abraão. Porque a partir do capítulo 12 de Gênesis, a história vai se ocupar com Abraão e a sua família, que vai formar a nação de Israel. Então, veja comigo. Capítulo 10, verso 1 diz: este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. E aí nos versículos 3 e 4 vai falar dos próximos descendentes. Se nós formos contar os nomes dos descendentes, aqui nesse pequeno trecho, dos Jafetitas, dos versículos 2 até o 5, nós encontramos aqui 14 nações, 14 povos. Deixa marcado aí na sua agenda. Agora mesmo a gente volta. Mas o que eu quero destacar nesses descendentes de Jafé, dos Jafetitas, é Magog. É muito interessante. Magog deu origem a um povo. Magog era um dos filhos, teve o nome, um dos filhos de Jafé, mas se tornou uma nação, um povo. Mas é interessante que o profeta Ezequiel fala que nos últimos tempos, o povo de Magog vai se aliar com outros povos para tentar destruir Israel. E quando nós chegamos lá em Apocalipse, no capítulo 19, que fala da volta do Senhor Jesus, para estabelecer o seu reino, nós encontramos um texto paralelo do texto de Ezequiel. Isso nos mostra, nos ensina que as profecias dos apóstolos, principalmente João, que fala em Apocalipse, não é algo da cabeça dele. Ele tem um fundo histórico baseado nas Escrituras, nas profecias do Velho Testamento. Então, em Ezequiel capítulo 38 e 39, são 2 capítulos, fala desse ajuntamento das nações que vai partir para cima de Israel. Deixe-me ler bem rapidinho com você, Ezequiel, no capítulo 38, os versículos 39, versículo 17 e 18. Ezequiel 39, preste bem atenção, no versículo 17 e 18, Deus falando com o profeta, Deus o chamava de filho do homem. Então Deus diz assim para Ezequiel: filho do homem,
Assim diz o soberano, o Senhor, Yahvé: chame todo tipo de ave e todos os animais do campo, venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para vocês, o grande sacrifício dos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Mas de quem é essa carne e de quem é esse sangue que os animais são convidados para essa ceia, para comer? Ele explica no versículo 18: vocês comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã, que era uma região em Israel que produzia gado de primeira. Deus está falando de um ajuntamento de reis, de príncipes, de nações, que vai partir para cima de Israel, para tentar destruir Israel. Interessante que quando nós chegamos no último livro da Bíblia, em Apocalipse, lá no capítulo 19, quando fala da vinda do Senhor Jesus como rei, para reivindicar o seu trono. Então, diz aqui que da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Claro que isso é uma figura de linguagem, está falando do poder da sua palavra, de julgamento. E ele diz assim: ele governará com cetro de ferro as nações. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele usa mais uma figura de linguagem, onde as uvas eram jogadas num lagar e as pessoas pisavam para as uvas, para escorrer o suco e fermentar e fazer vinho, suco de uva. Então ele está chamando isso da ira de Deus, como se Deus fosse pisar sobre as nações. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora preste atenção nos versículos 17 e 18. João diz assim: vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu, aves de rapina: venham. Veja se essa não é a mesma linguagem que o profeta Ezequiel usou. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Vai haver, no final dos tempos, uma reunião de povos que vão tentar destruir Israel, mas serão destruídos pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nos versículos, voltando comigo lá para Gênesis, capítulo 10, dos versículos 6 até o 20, ele vai falar sobre os descendentes de Cão, ou Cã, os camitas. Versículo 6 diz: estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Então daqui para frente ele vai falar dos descendentes dos filhos de Cã. Mas eu quero chamar a sua atenção para dois nomes dos filhos de Cã. O primeiro deles é Cuxi, porque Cuxi gerou vários filhos, mas dentre esses filhos, versículo 8, a Bíblia diz assim: Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início do seu reino, abrangia Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Interessante que a Bíblia usa vários versículos para falar sobre esse descendente de Cuxi, filho de Cã. Nimrod, um homem poderoso. Seu nome significa rebelde. Eu penso que ele liderou aquele grupo de pessoas para a construção de Babel. O outro nome que eu quero chamar a sua atenção é Canaã. Foi um outro filho de Cã e que dá origem aos cananeus. Isso é muito importante. Lembra da maldição de Noé? A maldição dele, eu vou ler de novo. Maldito, versículo 25 do capítulo 9. Maldito seja Canaã. Vai algumas páginas para frente em Gênesis. Chegue no capítulo 15 comigo. 2 ou 3 páginas da sua Bíblia.
Deus está nesse momento aqui, alguns anos depois da história da Torre de Babel, dos descendentes de Noé que se espalharam pela terra. Deus está agora falando com Abraão, um dos descendentes de Sem. Abraão ainda não tem filhos. Ele está na expectativa de Deus cumprir a promessa de que daria para ele um herdeiro, lá do capítulo 12. Mas olha que interessante, Deus fala com Abraão e diz coisas sobre o futuro, coisas que ainda não haviam acontecido, mas que iriam acontecer no tempo e no espaço. Olhe comigo, capítulo 15, verso 13. Deus disse assim para Abraão: então o Senhor, Javé, o Deus de Israel, disse para Abraão: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados. Olha que interessante, que maravilha, que Deus está revelando para Abraão, que ainda nem é pai. Está falando ali os seus descendentes, no futuro. Daqui muitos anos, eles vão viver numa nação, que não é a nação deles, e eles vão ser escravizados por essa nação. Deus está falando do Egito. Deus está falando daquela época em que Jacó desceu com seus filhos, quando José era o governador do Egito, e eles ficaram ali depois da morte de José e do faraó daquela época, como escravos. Olha no versículo 14 o que Deus diz: mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Deus já está antevendo a vitória que Ele vai dar para Israel. Ele está falando do êxodo. Ele está falando que um dia Ele vai visitar o seu povo que está escravizado e vai libertar esse povo. Nós conhecemos a história bíblica e sabemos que Deus enviou Moisés e libertou Israel. Mas Deus fala outra coisa legal no versículo 15 para Abraão: você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. O que seja Deus? Deus está prometendo a Abraão longevidade, você vai viver muitos anos. Mas agora o versículo 16 é muito interessante. Deus diz assim: na quarta geração, a contar de Abraão, os seus descendentes voltarão para cá. Lembra que Abraão peregrinou na terra prometida, mas não tomou posse dela. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus. Quem são os amorreus? São os descendentes de Canaã. Os amorreus é um dos povos que vivem na terra prometida, que praticavam aqueles cultos idólatras e imorais, que sacrificavam seus filhos, e Deus disse: eu vou destruí-los por causa de toda essa perversidade. Mas olha como Deus é paciente. Deus diz: olha, na quarta geração, Deus está dando tempo para esse povo. E diz assim: ainda não atingiu a medida completa da iniquidade deles. Então, meus queridos, os cananeus eram perversos aos olhos do Senhor, e Deus iria julgar os cananeus. E o instrumento que Deus iria usar, lá no futuro, era o seu povo, Israel, tomando posse da terra prometida. Isso se cumpriu com Josué, quando ele entrou na terra prometida e destruiu os povos de Canaã. E aí então nós chegamos, volta algumas páginas para trás de novo, capítulo 10, nós chegamos nos descendentes de Sem, que são o foco, que é o foco mais importante dentro da narrativa, da perspectiva de Moisés. É o que ele quer apresentar para o seu povo, para os israelitas. Olhe comigo, a partir do versículo 21. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. E Moisés coloca algo intrigante aqui. Ele diz assim: Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. E então ele vai discorrendo nesta genealogia, que vira a página para frente, capítulo 11, do versículo 10 até o versículo 26. Ele narra toda essa genealogia sem fim, para apresentar Abraão para mim. Esse é o foco dele. Ele quer mostrar
que os israelitas são um povo de Abraão. Então ele vai falar aqui no capítulo 11, versículo 10. Este é o registro da descendência de Sem. Depois do dilúvio, Sem gerou Arfaxade, versículo 12. Arfaxade gerou Salá, versículo 14. Salá gerou Eber, versículo 16. Eber gerou Peleg, versículo 18. Peleg gerou Reu, versículo 20. Reu gerou Serug, versículo 22. Serug gerou Naor, versículo 24. Naor gerou Terá, versículo 26. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Arã. Esse é o propósito de Moisés. Chegar na família de Abraão, que é o pai, o patriarca da sua nação, da nação de Israel. Meus queridos e amados irmãos, se nós formos contar as nações, são 14 nações de Jafé, são 29 nações de Cão e são 27 nações de Sem. Pegando a calculadora, nós chegamos ao número 70. São 70 nações representadas aqui no capítulo 10. Deus está mostrando que Ele ama as nações. Ele quer que o mundo seja povoado. Ele falou isso para Adão: crescei, multiplicai, enchei a terra. Quando Ele destruiu o mundo com águas de dilúvio, Ele começou tudo novamente com Noé. E Ele fala a mesma coisa no capítulo 9, no versículo 2. 1 e 2 diz: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, olha aí, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus quer o mundo habitado por muitas pessoas. Se nós formos para Atos, capítulo 17, tem um texto muito interessante que diz o seguinte, capítulo 17 de Atos, versículo 26, diz assim: Deus, de um só, fez ele todos os povos. O Novo Testamento reafirma o ensino criacionista. Deus criou todas as pessoas de um único homem, Adão, e de sua esposa Eva. Versículo 26, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos. Ou seja, Deus tinha um propósito de fazer com que esses povos, vindos de Adão e Eva, povoassem toda a terra. Deus determinou o tempo de cada nação, o lugar exato em que cada nação deveria habitar. Olha a soberania de Deus, o poder de Deus em fazer tudo isso. E o versículo 27 nos explica o propósito. Lembra? Deus tem um plano, Ele tem estratégias e Ele tem um propósito. O propósito de Deus é alcançar pessoas espalhadas por todo o globo terrestre. Versículo 27 diz: Deus fez isso para que, propósito, os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus fez a humanidade, Deus fez os homens com o propósito de que esse homem pudesse buscar a Deus e se relacionar com Deus e conhecê-lo. Essas 70 nações traz uma lição muito preciosa para nós. Hoje tem muito mais do que 70 nações. A ONU tem catalogado lá, não me falha a memória, 195 nações. Essas 70 nações aqui, alistadas no capítulo 10, elas falam para nós do amor de Deus. Aqui nós entendemos João 3,16, quando diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna.
O que esse texto de João 3,16 ensina é que Deus não ama só os judeus. O judeu não é o único povo que Deus amava. Quando João escreve o evangelho de Jesus Cristo, de acordo com a visão dele, e ele diz, Deus amou o mundo, ele está querendo enfatizar isso, que o amor de Deus não é só para Israel. O amor de Deus é para os sírios, é para os americanos, é para os japoneses, para os franceses, para os alemães, para os árabes. Deus ama as pessoas que estão espalhadas em todo o mundo. Por isso, quando Jesus foi na casa daquele pequeno homem, e teve um almoço, uma janta, um almoço gostoso lá, com várias pessoas, ele disse para Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa. E Jesus disse o seguinte, porque o Filho do Homem, ele estava se referindo a ele, é um título de messianidade, ele é o Messias que veio, ele é o descendente da mulher que veio para pisar, para esmagar a cabeça da serpente. Então Jesus diz, olha, o Filho do Homem veio para propósito, buscar e salvar o que estava perdido. Meus queridos, existem muitas pessoas perdidas, espalhadas por esse mundo, e nós precisamos ser instrumentos de Deus, para que essas pessoas conheçam o Salvador. Israel falhou, porque ele pensou que ele era um oásis em si mesmo. Mas Deus quis que Israel fosse um oásis para que as outras nações pudessem beber da mesma água espiritual deles e conhecer Yahvé, o Deus Criador. Israel falhou porque pensou que ele era uma ilha em si mesmo. Mas Deus queria que Israel fosse apenas um instrumento para que outras nações, além mar, pudessem conhecer Yahvé. Israel falhou porque acreditou que ele era o único povo exclusivo de Deus. Mas quando nós lemos os profetas, quando nós lemos os salmos, Deus havia revelado para Israel o amor dele por todas as nações. Deixe-me ler rapidinho 2 versículos que eu separei com você, que está nos Salmos. Nós até cantamos esse cântico do Salmo 96, mas eu quero enfatizar o versículo 3. Deus diz assim, anunciem a sua glória. Está falando dele. O povo, quando está cantando e louvando lá no templo, havia uma estrofe que dizia assim, anunciem a glória de Yahvé entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Mas Israel estava tão cego, tão voltado para si mesmo, que esqueceu que ele era apenas um instrumento para levar a salvação às outras nações. O Salmo 117, 2 versículos, mas que falam sobre isso. Olha comigo, algumas páginas para frente. Salmo 117, verso 1 e 2. É um cântico, é um louvor que se cantava lá no templo. Louvem Yahvé, todas as nações. Exaltem-no todos os povos. Por quê? Por que eles deveriam louvar? Por que Israel deveria levar o Senhor para todas as nações? Porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós também, como igreja, somos apenas um instrumento de Deus. Nós não vivemos para nós mesmos. A gente não está aqui apenas para ganhar dinheiro, para ter uma casa melhor, um carro melhor. Não que isso seja errado, você pode. Deus pode sim abençoar você. Mas esse não é o nosso fim em si mesmo. Nós não estamos aqui apenas para amealhar riquezas materiais. Nós estamos aqui como igreja, como povo de Deus, para ser instrumentos. Ide, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E nós temos uma promessa, eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Nós não podemos ir, muitos de nós estamos aqui, nós temos raízes fincadas aqui, mas nós podemos abençoar aqueles que vão. Graças a Deus essa igreja tem abençoado 3 missionários.
financeiramente, em oração, em comunhão com eles. Um dos missionários é Carlos Schutz e a sua família. O outro missionário é Enzo e Célia, trabalhando entre os indígenas, com a missão Novas Tribos. Um outro missionário que nós adotamos esse ano é o pastor Bira, que está reativando uma igreja, revitalizando uma igreja quase caída lá no Pará. E nós estamos sendo parceiro deles. Então, meus queridos irmãos, toda essa genealogia sem fim para apresentar Abraão para mim. E para finalizar, domingo passado, depois da minha mensagem, fomos para casa, e a Ruth, minha filha, ela levantou um caso bem interessante. Ela falou, olha, se Deus, Ele é soberano, se Deus, a vontade dEle prevalece, então nós somos apenas robôs, nós não temos vontade, nós não temos livre-arbítrio. E ela estava certa. Preste bem atenção, meu querido, porque tem sido ensinado tantas coisas erradas aí. Quantos pastores estão dizendo que você determina o seu futuro, você determina a sua vida, você tem o livre-arbítrio para fazer escolhas e para você... Livre-arbítrio é a capacidade de uma pessoa, de um indivíduo, fazer escolhas de maneira livre, sem influência, seja externa, seja interna. Nós não temos esse livre-arbítrio. Só Adão teve livre-arbítrio. Quando Adão foi tentado, ele não tinha influência interna, ele não tinha uma natureza pecaminosa. Ele podia, se ele realmente obedecesse a Deus, ele podia não pecar. Nós não podemos não pecar, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nem mesmo um juiz de direito, quando ele está julgando um caso, ele tem livre-arbítrio para tomar uma decisão. Por mais que tenham provas, pró e contra, ele não é livre. Porque ele tem uma natureza pecaminosa. Ele é influenciado não só pela sua natureza, mas ele é influenciado por coisas externas, pela faculdade que ele fez, pela sua ideologia, sua religião ou falta de religião, pela sua criação. Por mais imparcial que ele tente ser, ele não é livre. Então, tome essa palavra para você. Nós não temos livre-arbítrio. Nós somos escravos do pecado. Graças a Deus por Jesus, que nos ajuda, nos fortalece. O que nós temos é escolha. Fazemos escolha. Talvez essa seja a sua confusão. Hoje eu quis vir pregar de camisa amarela. Eu poderia ter escolhido uma camisa preta, ou vermelha, ou branca. Então é isso que nós confundimos como livre-arbítrio. Mas isso não é livre-arbítrio. Isso é a capacidade que Deus nos deu para fazer escolhas. Eu escolhi a esposa com quem eu queria me casar, a mulher com quem eu queria me casar. Eu escolhi estudar num seminário. Eu escolhi a cor de um carro que eu queria comprar. Isso são escolhas, mas essas escolhas não são livres, porque eu não sou livre, eu sou influenciado. Você também é influenciado. Então, Deus... Ele sim, Ele interfere nos negócios humanos. Ele interfere nas nossas escolhas. Porque nós somos escravos do pecado. Se Deus nos deixasse seguir o nosso curso, com toda certeza nós faríamos escolhas autodestrutivas. Provérbios diz, no capítulo 16, que o homem faz planos. E não está errado fazer planos. Mas a resposta certa dos nossos lábios vem do Senhor, porque nós não temos poder para realizar os nossos planos, nós temos vontade, mas não temos poder. A gente tem a vontade de ir para a praia, e aí a gente aluga um ônibus, mas o ônibus quebra logo ali na esquina. Nós não temos poder para realizar os nossos sonhos como nós imaginamos. Deus nos abençoa sim, para que muitos desses planos. Provérbios 21 diz que Deus tem o coração do rei. Quem é o rei? No contexto em que Provérbios foi escrito, o rei é o soberano. É aquele que tem o poder de vida e morte sobre os seus súditos. Mas a Bíblia diz que até o coração do soberano, do rei, está nas mãos dele. E Deus inclina
esse coração para o lado que Ele quiser. Porque Deus, sim, Ele interfere nos negócios humanos. O capítulo 11, nós estamos terminando. Lembra? Capítulo 9, Deus renova a sua aliança com Noé. A mesma que Ele tinha feito com Adão. E diz, encham a terra, espalhem-se. Mas o capítulo 11 começa dizendo assim, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns para os outros, vinde, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usamos os tijolos em lugar de pedra, piche em lugar de argamassa. Depois disseram, ei, vinde, vamos construir uma cidade com uma torre que possa alcançar os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Nós temos um conflito de vontades. Qual vontade vai prevalecer? A de Deus, espalhem-se, encham a terra. Ou do homem? Vamos fazer uma cidade, vamos fixar aqui, para que a gente tenha um nome famoso. E para que a gente não seja espalhado. Mas o versículo 5 diz, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um povo, falam uma língua, e começaram a construir tudo isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer, ou seja, eles vão cumprir a vontade deles. Então, Deus joga água no chope deles. Venham. Ele usa a mesma expressão que eles. Deus está falando entre Ele, Pai, Filho e Espírito. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais um ao outro. Então foi através disso. A vontade de Deus prevalece. A vontade de Deus interfere nos negócios dos homens. Assim, o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A vontade de Deus prevalece, porque Deus é soberano, porque Deus é sábio, porque Deus é santo, é amoroso, e Ele sabe o que é melhor para todos nós. Meus queridos irmãos, que genealogia sem fim, para apresentar Abraão para mim. E a partir do capítulo 12, nós vamos entender biblicamente que Deus vai funilar o seu plano com um homem, vai formar deste homem uma família, uma nação, para que através dessa nação Ele envie ao mundo o herdeiro da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente e vai nos dar a salvação. Eu penso que Nimrod estava como líder da construção de Babel. Nimrod significa rebelde. E eu quero terminar chamando você para pensar na sua vida. Você é uma pessoa, talvez como cão, que nutre no coração sentimentos de ira, de amargura, de imoralidade. Ou você gostaria de ser como Jafé e como Sem, reverentes, que nós cheguemos diante de Deus hoje à noite e oremos dizendo, Deus, eu herdei traços dos meus progenitores. Eu não estou ensinando maldição hereditária, mas nós herdamos sim. Nós trazemos o DNA do nosso bisavô, do nosso avô, do nosso pai. Muitas vezes nós somos nervosos, somos irascíveis. Muitas vezes nós precisamos graça para nos libertar de certos comportamentos que nós adquirimos. Vamos chegar hoje à noite diante de Deus e falar, Senhor, dá-me um coração disposto a temer, a honrar, a glorificar, a reverenciar o Teu nome. Ajuda-me. Não me deixes desviar para caminhos que não glorificam o Teu nome. Que nós possamos pedir também, não me deixes ser um Nimrod, um homem rebelde,
um homem que não ouve a sua palavra e um homem que não obedece. Me dá a graça, Deus. Eu preciso te obedecer, eu preciso andar nos teus caminhos, eu preciso honrar o Senhor, porque a obediência vai trazer bênção para mim. Me ajuda. Que Deus abençoe minha querida igreja, que Deus nos abençoe nessa noite e que Deus nos ajude cada vez mais a compreender sua vontade, para que assim a gente possa viver de acordo com a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.